Gente, bom, antes de iniciar a aula aqui, gente, só dar uns avisos aí. Coloquei duas atividades lá no Siga, tá? Prova 2, valendo 30 pontos também sobre essa parte de motor de indução. Mesmo esquema da prova 1, tá? Vocês vão resolver as atividades no papel, tem um gráfico para plotar, dessa vez é um só, tá? Vocês vão colocar o gráfico lá junto no PDF que vocês vão me enviar e usa um software aí que vocês têm mais domínio, tá? Quem fez aí no MATLAB ou no Scilab ficou melhor, tá? Mas eu não tirei ponto de um que ficou mais bonitinho, menos bonito que o outro, não, tá? O negócio era o gráfico tá certo, mas é só essa dica aí, tá? Bom, e coloquei um trabalhinho lá valendo 10 também, tá? O trabalho é sobre essa última parte aqui de partida, tá? De motor de indução que eu comecei na aula passada e vou terminar hoje. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de controle de velocidade também, mas coloquei o trabalhinho lá, tá? Bom, então, ó, hoje é dia 24 de janeiro, tá? A prova, uma semana, tá igual a outra. A prova é para o dia 31 de janeiro. Agora, o trabalho, ó, o trabalhinho não, o trabalhinho eu passei ele aqui no dia 24, tá? Como que vocês vão me apresentar esse trabalho? Não vai precisar de relatório, tá? Vocês não vão precisar fazer um relatório com as simulações no CAD Simu, não. Vocês vão me mostrar a simulação igual eu mostrei para vocês aqui. Vocês vão ter que montar aí. Passei o CAD Simu no Siga também para vocês baixarem, tá? Vocês vão montar lá no PDF tem as instruções lá. Eu tô pedindo para vocês montarem alguns métodos de partida lá, tá? A simulação. Vocês vão me mostrar, tá? Vai ser aqui no dia 7, tá? Que vocês vão me mostrar. A aula do dia 7 vai ser só para isso. A gente não vai ter aula mesmo, não, tá? É, a aula do dia 7 vai servir só para vocês cada trio aí, o trabalho vai ser em trio, tá? Vocês vão me mostrar as simulações funcionando. Então, no dia 7, vocês me mostram, tá? Só uma apresentação. Não precisa montar slide, não precisa fazer relatório nem nada não, só quero ver as simulações funcionando. Vocês vão explicar as simulações, de preferência, cada um, como são 3 métodos de partida, cada um do trio explicar um método de partida, tá? Seria interessante para não deixar um falando mais que o outro e justamente para dividir o trabalho entre vocês, né? Mais lá no dia 7. E, por fim aqui, tá? Última informação. Na próxima aula, dia 26, a gente vai começar máquinas de corrente contínua, tá? Eu vou gastar 3 aulas, tá? Dia 26, do dia 31 e a do dia 2. No dia 2 eu vou passar a prova de máquinas de corrente contínua, tá? Ela vai ser uma prova valendo 30 individual para entregar no dia 9, tá? Mas aí quando chegar lá vocês vão ver que vai ser o mesmo esquema. Mas só para organizar tudo aí. Alguma dúvida quanto a esse cronograma aí? E se surgirem dúvidas aí quanto à prova e trabalho, vocês sabem, né, gente? É só me procurar aí que eu tento ajudar vocês. Tudo certinho? Bom, então vamos para a aula, né? Ninguém falou nada. Vamos para a aulinha de hoje aqui para terminar o motor de indução finalmente, tá? Só botar meu marcador aqui para eu poder ir marcando os negocinhos aqui, tá? Bom, falei de alguns métodos de partida na aula passada, tá, gente? Comecei falando da partida direta, né? E todos os equipamentos que a gente usa para fazer um painel de comando ou um circuito de comando para dar partida no motor, que era muito importante falar antes, né? Depois falei da partida direta, da partida estrela-triângulo, tá? Com temporizador, né? Eu mostrei no CAD Simu. Falei da partida série paralelo, tá? E acho que só, né? Só voltar, que eu acho que não teve mais nenhuma, não. É isso mesmo, tá? Direta, série paralelo e estrela triângulo. Tá? Aí terminei aqui, dava até para ter falado aqui da partida com chave compensadora, com autotransformador, mas eu deixei para falar hoje, tá? Bom, partida com autotransformador. A ideia dela é a mesma do que da partida estrela triângulo e da partida série paralelo. É diminuir a tensão na bobina do motor durante a partida e após o motor ter partido, ter chegado na velocidade nominal, eu mudo para tensão nominal, que sempre vai ser uma tensão maior do que a que eu vou usar na partida. Por quê?
porque o torque do motor varia com o quadrado da tensão de alimentação. Bom, e o transformador é uma ideia bem direta também para a gente utilizar, tá? Para conseguir alimentar o motor com uma corrente menor, ó, uma tensão menor. Por quê? Bom, porque o trabalho do autotransformador aqui vai ser abaixar a tensão da rede, tá? O autotransformador, ele tem um enrolamento só e ele tem a bobina dividida, tá? Se for um autotransformador com tap fixo, ele vai ter uma bobina dividida com a bobina série e a bobina comum, tá? E cada uma vai ter um número de espiras fixos, tá? Agora, se for um variável, tá? Ou melhor, um autotransformador ajustável, igual esse primeiro aqui, ele sempre vai ter o total de espiras igual, tá? Mas eu consigo mudar aqui a relação entre o número de espiras em série e o número de espiras comuns, tá? Mas a soma dos dois sempre tem que ser o total. Mas aí eu consigo ajustar a minha relação de transformação. Como eu vou usar ele como um transformador abaixador, eu vou aplicar a tensão da rede aqui nesses terminais da esquerda, no VA, tá? E bom, a tensão que vai sair aqui no secundário desse transformador vai ter essa relação aqui, ó. Ou melhor, o contrário dessa relação, né? Vai ser o NC, número de espiras aqui na bobina comum, sobre o número total de espiras do meu transformador. Então, sempre o VB vai ser menor que VA, tá? Então eu utilizo o autotransformador para quê? Para aplicar uma tensão menor no meu motor de indução durante a partida. Com isso eu vou ter um torque reduzido, tá? E depois que eu dei a partida no motor, eu posso tirar o meu autotransformador do circuito, tá? Ou simplesmente aumentar a tensão dele para ele entregar a tensão nominal aqui para o meu motor. Mas o usual mesmo é a gente tirar ele porque se ele ficar no meio de circuito aqui, eu vou ter perdas no transformador e eu acabo tirando ele fora, tá? O da direita aqui seria um autotransformador que não é ajustável, tá? Esse aqui é o mais comum da gente ver. Esse aqui é monofásico, tá? Se for com motor trifásico, tem que ser um trifásico. Mas bom, isso aqui é uma simulação do CAD Simu, eu não vou nem abrir simulação não, só para ganhar um tempo aqui, tá? Mas bom, a gente tem o nosso motor aqui, tem um disjuntor para proteger o motor, tá? Tem três contatoras, K1, K2 e K3, tem o relé térmico, tá? E tem o autotransformador, tá? Tem esse símbolozinho aqui que não é a simbologia oficial dele não, tá? E tem nosso circuitinho de comando aqui para acionar essas três contatoras, K1, K2 e K3, com o temporizador aqui, tá? O temporizador que vai chavear. Para eu partir o motor, eu tenho que partir ele com o autotransformador, que vai me entregar uma tensão nominal menor, uma tensão menor do que a nominal, melhor dizendo, tá? Então, durante a partida, eu fecho K3 e K2, tá? Eu fecho K3 aqui, fecho K2 aqui. E vou partir o motor com uma tensão menor, consequentemente com um torque menor. Depois que o motor der a partida, chegar na velocidade nominal, o temporizador vai contar esse tempinho e ele vai fazer o quê? Ele vai abrir K2 e K3, tá? Primeiro ele tem que abrir, não pode fechar o K1 primeiro não, senão você vai dar um caminho aqui, vai fechar um curto-circuito, tá? E depois que ele abrir K2 e K3, ele fecha o K1, tá? Aí o motor vai ser alimentado direto pela rede e eu vou tirar o meu autotransformador do meu circuito. Então, eu faço isso aí para reduzir a tensão na partida e, consequentemente, reduzir o torque. E o torque é proporcional à corrente que eu demando da rede. Se eu estou puxando, se eu estou demandando um torque menor, eu vou puxar uma corrente menor da rede elétrica. E tem todo esse circuito aqui de comando também, mas que é a mesma ideia dos anteriores que eu mostrei aula passada, tá? Tem contato do relé térmico, o botão de liga, o botão de desliga, tá? É, Tem aqui os botões aqui controlados pelo temporizador e a, a bobina das contatoras K1, K2 e K3. Quando energizadas, as contatoras fecham. Quando desenergizadas, as contatoras abrem, tá? Então, esse aí é o esquema da partida com o autotransformador. Só vou abrir aqui, é, eu esqueci que tinha um GIF aqui nessa aula, tá? Mas já vou abrir aqui só para mostrar esse GIF para vocês, para tentar ficar mais fácil de entender, tá? Vamos lá, tela inteira, isso aí.
Tá, deixa eu aproveitar isso aqui. Soft Starter, beleza. Bom, agora a gente vai para as partidas com dispositivos eletrônicos, tá? As partidas com dispositivo eletrônico, gente, começando aqui pelo Soft Starter, o Soft Starter ele tem a mesma ideia das partidas anteriores, tá? Que é reduzir a tensão de alimentação, consequentemente reduzir o torque e a corrente que eu estou demandando da rede. Só que ele faz isso aqui de uma maneira diferente do transformador, diferente da estrela triângulo principalmente, tá? A estrela triângulo a gente muda o esquema de ligação para aplicar uma tensão menor, né? Aplicar tensão de fase na partida, depois mudar para tensão de linha em cima da bobina. O autotransformador, o que que a gente faz? A gente reduz a amplitude da tensão com o autotransformador, né? Ele tem uma relação de transformação e aplica uma tensão menor durante a partida. Mas, em ambos os casos, eu tenho uma tensão senoidal. Eu estou mexendo só na amplitude dela, tá? Ou no valor eficaz, né? Tanto faz, né? E o soft start ele permite eu mexer também no valor eficaz da tensão. Só que a tensão que ele aplica não é senoidal, tá? Ele vai aplicar uma tensão que é cortadinha aqui, tá? Eu tenho dois interruptores aqui que são tiristores, né? Chamados de SCR, comumente, que é Silicon Controlled Rectifier. Ah, bom, essas chaves aqui são muito parecidas com diodo, tá? Não sei se vocês chegaram a ver em eletrônica, tá? Mas diodo eu tenho certeza que vocês viram em eletrônica analógica. O tiristor é muito parecido com o diodo, tá? Ele conduz corrente em um sentido só, para onde está apontando a setinha aqui do símbolo dele. Eu tenho dois aqui, tá? Um para conduzir corrente positiva, tá? Esse de cima, e um para conduzir corrente negativa, que é o de baixo. Só que ele tem um terminal aqui que o diodo não tem, tá? Que a gente chama de gatilho, ou gate, né? Ou porta também. O mais comum é chamar de gatilho, tá? Bom, se ele estiver apto a conduzir, se ele estiver diretamente polarizado, ou seja, a corrente estiver querendo passar por ele aqui no sentido que ele deixa, ele não vai começar a conduzir instantaneamente igual o diodo. Ele só vai começar a conduzir se ele estiver diretamente polarizado, se ele receber um sinal de corrente aqui no gate, tá? No gatilho. Se ele não receber o sinal no gatilho, ele vai ficar com um circuito aberto, tá? E a gente pode atrasar esse sinal do gatilho aqui em relação ao período, tá? Se eu der o sinal aqui no zero, ele vai me entregar uma senoidal. Se eu der o sinal aqui com um ângulo, pensando aqui no ciclo de 360 graus, né? Se eu pegar um ângulo atrasado, ele vai começar a conduzir do jeito que está a imagem aqui, só nesse ponto. Tá? Aí eu vou ter esses dois pedacinhos aqui, tá? Porque eu comecei a conduzir de maneira atrasada. Bom, e o valor eficaz da tensão, tá? Por mais que ela não seja senoidal, ela é alternada, o valor eficaz vai depender da área abaixo da curva aqui, tá? Na verdade, da curva ao quadrado, né? O valor eficaz vai depender. E se a gente aplicar a definição e tudo, vocês vão brincar com isso aqui em eletrônica de potência à vontade, tá? Preocupem que isso aqui agora não, é só para a gente entender a essência do negócio. Quando a gente atrasa por um determinado ângulo aqui, tá? Eu vou aumentar aqui. Se eu chegar na metade, mais ou menos aqui, acho que eu passei, isso aqui seria metade, tá? Qual que é o ângulo aqui que está na metade? É 90 graus, né? A metade do ciclo é 180, tá? E um quarto, né, de ciclo 90 graus. Aqui eu estou esperando 90 graus para mandar o sinal aqui para o meu tiristor começar a conduzir, tá? Esperei 90 graus, ele começa a conduzir aqui e ele para de conduzir quando fica reversamente polarizado, esse de cima. Aí quem vai ficar diretamente polarizado é o de baixo, tá? E ele vai começar a conduzir só quando ele receber o sinal no gatilho aqui nesse ponto, tá? Bom, e a gente fica com essa onda. Esse ângulo de atraso, eu estou atrasando 90 graus, se eu aumentar aqui, ó, eu estou atrasando menos que 90, ou se eu vier para cá, eu estou atrasando mais que 90, esse ângulo aqui de atraso a gente chama de alfa, tá? E o alfa está nessa equação aqui que eu deixei destacada. Bom, o valor eficaz, o valor RMS dessa tensão aqui, ele vai depender do valor RMS da tensão senoidal inteira, tá? Do valor da tensão da fonte aqui, o valor eficaz dela, tá? Vezes tudo isso aqui que está dentro da raiz, tá? Que a única variável é o alfa. Então, controlando esse ângulo alfa, controla o valor eficaz. Quanto maior o ângulo alfa, menor o valor eficaz dessa onda. E como é que funciona o soft start na partida?
eu vou começar com ele aqui, ó, é, aplicando uma tensão. Se eu vou pensar aqui no zero, tá? Se eu começar a aumentar o ângulo-alvo, ou melhor, diminuir, né? O ângulo-alvo está 180 aqui, né? Eu vou diminuindo ele, eu vou aplicando uma pequena tensão no meu motor, tá? E eu vou partir ele com uma tensão pequenininha. Eu posso ir aumentando essa tensão gradativamente até eu aplicar a tensão nominal. Dessa maneira aqui, eu começo partindo ele com uma tensão bem pequena, tá? Ele vai partir com torque pequeno, eu vou aumentando esse torque aí para tirar ele da inércia. Eu não preciso esperar ele chegar na velocidade nominal para eu aumentar a minha tensão, não, tá? Eu posso fazer isso aí de maneira gradual durante a aceleração do motor, que não tem problema nenhum. Eu vou dar isso aqui é melhor do que o autotransformador e do que a partida estrela-triângulo, por quê? Porque eu não tenho um chaveamento seco ali de mudar a tensão, tá? Eu não tenho só duas tensões. Eu tenho várias tensões aqui. Eu começo com uma pequenininha e vou aumentando ela gradativamente, vou aumentando ela de maneira suave, tá? E daí vem o nome aqui do soft start. Ele vai aumentando aqui a tensão. Vocês veem que a área abaixo da curva vai crescendo até eu chegar na tensão nominal. Quando eu chegar na tensão nominal, meu motor partiu, tá? E é, aí sim eu posso deixar o soft starter lá, tá? Ele não tem muitas perdas, igual um transformador, não tem problema nenhum. Aí também ele serve para frear o motor, tá? Não é comum tirar o soft starter da jogada, não, tá? Mas eu posso tirar ele também depois que o motor já partiu, não tem problema nenhum. Mas comum é deixar ele lá. E ele ajuda a dar essa partida suave, ele é bem mais eficiente desse ponto de vista aí, muito mais eficaz do que as outras partidas, tá? Bom, aqui tem dois soft starters que eu peguei, tá? Um da Schneider e um da WEG. O da Schneider aqui, analógico, tá? Claro, o Schneider tem digital também, tá? Mas aí a WEG tem analógico também. É porque eu peguei de exemplo aqui só. Tem um digital da WEG, tem um displayzinho aqui. E a gente tem basicamente aqui três parâmetros do soft starter, tá? Que a gente tem que setar. No analógico fica bem evidente, tá? Que são essas rodinhas aqui que a gente tem para regular esses três parâmetros, tá? Primeiro é o que? Tensão inicial. Tá? Eu posso começar com uma tensão mais baixa ou mais alta. Tá? Se eu começar com uma tensão mais alta, ele vai partir mais rápido, mas vai demandar uma corrente um pouquinho maior. Se eu começar com uma tensão inicial mais baixa, ele vai partir mais lentamente, porém vai ser mais suave, vai demandar uma corrente menor. Tá? Esse é o primeiro parâmetro. O segundo é o tempo de aceleração. Quanto maior o tempo de aceleração, mais suave vai ser a partida, menor vai ser a corrente demandada da rede. Às vezes eu posso diminuir um pouquinho o tempo de partida, dar uma partida um pouquinho mais rápida, tá? Ele vai demandar uma corrente um pouquinho mais alta da rede, mas ainda é suportável, tá? Então, para dar partida, eu tenho esses dois parâmetros. Tensão inicial, então eu não preciso começar do zero, posso começar com uma tensão um pouquinho maior. E o tempo de aceleração, é como a taxa de variação dessa tensão, né? É o quão rápido ali eu vou encher aquela senoidal. E tem o terceiro parâmetro aqui que é para parada, né? Que é para frear o motor, é o tempo de parada. Eu posso simplesmente desligar a alimentação e deixar o motor parar sozinho, tá? Ou eu posso frear o motor, tá? Para ele parar instantaneamente. E o soft starter ajuda a fazer isso. Quando você usa ele para frear o motor, ele vai pegar a energia ali da inércia do motor, né? Você está freando o motor, você tem que dissipar aquela energia do movimento cinético dele para algum lugar. O soft starter vai é, dissipar isso aí para onde? Para a rede elétrica, tá? Ele vai fazer o caminho inverso. Nesse momento da frenagem, aí, o motor vai funcionar como um gerador, vamos dizer assim, né? Seria o que no veículo elétrico aí se chama de frenagem regenerativa, tá? Mas isso aí é um curto período de tempo aí só para durante a frenagem mesmo do motor. Bom, nesse gráfico aqui, ó, que tem essas curvas aqui meio loucas, né? Principalmente essa azul, vamos entender aqui esse gráfico, tá? Bom, primeiro vamos olhar para a curva vermelha, que é da partida direta. O que que acontece na partida direta? A gente começa com uma corrente altíssima, tá, na partida, né? Eu falei na aula passada, ela pode chegar a 200, ou melhor, o torque pode chegar a 200%, né? 250% do nominal. A corrente, eu não falei, eu não lembro quanto que a gente relaciona isso aí, tá? Mas enfim, a gente começa com uma corrente muito mais alta que a nominal, se a gente der a partida direta. Por quê? O torque de partida, né? Ele é
bem mais elevado do que o torque nominal. Então, a gente começa com essa corrente, de acordo com o motor chega lá na velocidade nominal, né, ele para de acelerar, né, ele chega no regime permanente, a gente começa a diminuir essa corrente e ele vai consumir só a corrente nominal mesmo, tá? Depois que ele já deu a partida. Agora, a curva em azul é a partida estrela-triângulo, que é muito comum também, muito simples. A gente tem uma corrente que é 3 vezes menor do que a corrente da partida direta, tá? A gente viu isso aí, mostrei isso aí matematicamente, tá? Mas a gente tem essa corrente menor durante a partida. Só que o que que acontece? Quando a gente chega na velocidade nominal, essa corrente vai começar a cair para chegar na corrente nominal aqui, que seria um pouco menor do que essa, porque a gente está partindo em estrela. Quando a gente chavear para triângulo, o que que vai acontecer? Eu vou ter esse chaveamento acentuado aqui, eu vou ter um pico de corrente, e depois que eu chegar aqui, depois desse pico de corrente, motor ligado em triângulo, a corrente vai caminhar aqui para o valor nominal dela e o motor vai estar partido. Mas eu sempre vou ter esse pico de corrente aqui, essa descontinuidade na minha curva. E como eu falei para vocês, isso aí diminui a vida útil do motor e me dá um pico de corrente aqui um pouco alto. Bom, agora sim a curva em verde, tá? Finalmente aí do Soft Starter. Por que que ele recebe esse nome de chave de partida suave? E por que que ele é melhor? Bom, porque como eu aumento a tensão, eu começo com ela pequenininha e vou aumentando ela gradativamente, a minha corrente de partida começa no zero, eu vou aumentar ela um pouquinho, ela pode ficar maior que a nominal, não tem problema nenhum, tá? Só que ela não vai ficar nem tão grande, ela vai ficar menor normalmente do que a partida estrela-triângulo. E eu não tenho esse chaveamento aqui. Por quê? Porque eu aumento a tensão, eu vou aumentando a tensão gradativamente, eu vou aumentando de maneira suave, tá? O motor vai demorar mais a partir, mas não tem problema nenhum. Depois que ele partiu, quando eu chego lá na tensão nominal, ele vai diminuir aqui e a corrente vai ser a nominal no final das contas. Mas eu tenho uma corrente pequena de partida, eu não tenho chaveamento aqui brusco, né? Eu não tenho transitório, e eu consigo regular aqui com esse equipamento o quê? O tempo de partida, eu consigo partir mais rápido ou mais devagar e consigo setar também a tensão. E além disso, ele serve para dar parada, né? Os outros métodos aí não servem para dar parada no motor, não serve para frear o motor. Bom, o digital, gente, só para fechar aqui o soft starter, a gente seta esses 3 parâmetros aqui, basicamente só isso que a gente precisa setar, só que ele tem muitos outros aqui, tá? Os outros são mais para monitorar o motor, tá? Não é nada que não é nenhum comando que a gente dá para o soft starter. É, para ele funcionar, ele precisa medir tensão, medir corrente, e ele pode mostrar isso aí na tela para a gente, tá? Corrente das 3 fases, tensão, ele mostra o torque, tá? Ele mostra a velocidade do motor. Então, ele é um equipamento que serve também para medição, para a gente monitorar o nosso motor. Então, o digital aqui seria interessante nesse sentido. O analógico já não tem esse display para mostrar para a gente é, todas essas informações, mas o analógico a gente até consegue comunicar ele com algum computador, com algum CLP, tá? Para programar ele e também ler essas informações aí na tela do computador. O digital, mesma coisa, não precisa nem falar, né? Que dá para ele comunicar com o computador. Bom, dúvidas aí em relação ao soft starter, gente? Se tiver alguma dúvida aí, é só perguntar, hein? É a hora aqui, 10h20, tranquilo. Tem 20 minutos aqui para eu falar um monte de coisa. Bom, vamos para o inversor de frequência. O inversor de frequência é o último, tá? Eu já falei um pouquinho dele lá nos motores síncronos e o inversor de frequência é o mesmo, tá? A ideia dele é a mesma lá do motor síncrono, que é o quê? Eu diminuir a frequência, eu parti o motor com uma frequência pequena, porque aí o salto que ele vai ter que dar da inércia para a velocidade relativa àquela frequência que eu estou aplicando, né? Que normalmente a gente começa com 3 Hz para dar partida com inversor de frequência é uma velocidade muito pequena, então é um salto pequeno da inércia para aquela velocidade. Depois que ele partiu para essa velocidade pequena, eu posso ir aumentando a frequência gradativamente para ele ir acelerando de maneira suave. E ele permite também que eu dê a partida com uma tensão menor, tá? Assim eu vou diminuir o torque de partida aqui do motor de indução. Então eu consigo mexer tanto na amplitude quanto na frequência das tensões trifásicas que eu estou aplicando no motor. O circuito interno de um
de um inversor de frequência seria esse aqui, tá? Eu tenho um retificador trifásico, onde eu vou converter a tensão alternada, as tensões trifásicas alternadas da rede em contínua, tá? E aqui eu posso usar diodo, posso usar SCR, aquela mesma chavinha que eu falei. Normalmente se utiliza diodo mesmo, não preciso controlar essa tensão, não. Eu uso SCR se eu quiser controlar. Mas normalmente a gente usa diodo mesmo, tá? A gente tem tensão contínua aqui no barramento CC, tá? E a gente tem o inversor. O inversor vai converter para alternada de novo, para eu aplicar no motor, tá? E eu vou aplicar uma tensão com a amplitude que eu quero, com a frequência que eu quero, controlando essas 6 chaves aqui do inversor trifásico. Essas chaves aqui, ou interruptores, né, recebe esses dois nomes aí. O do inversor tem que ser um interruptor um pouquinho diferente, tá? Tem que ser um interruptor autocomutado, igual um transistor, que vocês devem ter visto o transistor lá em eletrônica também, tá? O TBJ e o MOSFET também, que é um transistor de efeito de campo. São chaves parecidas com esses dois, tá? Só que são mais robustas, porque precisam aguentar uma corrente maior. Um transistorzinho de eletrônica não aguenta 500 amperes nele, tá? Essas chaves aqui são preparadas para aguentar correntes maiores. E eu só listei algumas aqui, ó. O mais comum é o IGBT, tá? Vocês vão ver direitinho lá em eletrônica de potência o que é um IGBT, tá? Mas ele é um tipo de transistor. E qual que é a diferença dele para o diodo, para o SCR, né, dessas chaves aqui, dessa família? Eu consigo controlar tanto o fechamento quanto a abertura da chave. O SCR só controla o fechamento. A abertura vai acontecer só na hora que a corrente dele cair a zero, tá? Aqui não, aqui eu consigo controlar o momento que eu fecho e o momento que eu estou abrindo a minha chave. Então, utilizando isso aqui, é aí um esquema de controle, né, claro, junto com meu inversor de frequência, eu consigo aplicar a tensão com amplitude e frequência que eu desejar no meu motor. Bom, aqui só um exemplo, a tensão sintetizada pelo inversor, essa tensão vermelhinha aqui, ó, tá? Essa tensão quadradinha. E aqui eu tenho em cima a tensão com 60 Hz e embaixo com 30 Hz, só para mostrar que dá para a gente alterar a frequência, tá? Bom, eu vou aplicar essa tensão quadradinha aqui no motor, ela não é senoidal, tá? Ela é alternada, mas não é senoidal. O motor é indutivo, ele vai acabar filtrando, tá? A corrente, né? Eu vou drenar uma corrente senoidal, e a corrente é que importa, é ela que vai gerar o campo magnético, tá? E, bom, por que que ela vai filtrar? Eu tenho uma componente fundamental, tá? Uma componente em 60 Hz e tem uma componente na frequência de chaveamento ali, tá? Que normalmente é 10, 20 kHz, até mais. Bom, isso aqui, não sei se vocês estudaram série de Fourier, né, em alguma matéria, devem ter estudado. A componente fundamental é a primeira componente da série de Fourier, tá? E eu vou acabar filtrando as outras componentes de frequência mais alta. Mas isso aqui no motor é feito naturalmente, porque ele é indutivo e o indutor funciona como um filtro de corrente. As próprias indutâncias, né, intrínsecas do motor vão funcionar como esse filtro de corrente. A gente pode aplicar essa tensão chaveada aqui tranquilamente, que ele vai funcionar direitinho, tá? Eu peguei um exemplo de uma simulação aqui, tá? Isso aqui em cima são as correntes trifásicas e embaixo a velocidade, tá? Uma referência de velocidade aqui, 1000 RPM, e a velocidade mesmo real do motor, né? Partindo do zero aqui, eu vou aplicar uma tensão com uma frequência bem baixa, tá? Por isso que essa tá excursionando muito aqui a corrente, né? A frequência dela é muito baixa, então tá abrindo aqui o período dela, não dá nem para ver uma senoidal direito. Isso aqui é um esquema especial de partida, tá? Não é nada muito é um esquema mais sofisticado, eu tenho que programar isso aqui, não é nada manual, não é um aumento manual da frequência, não, por isso que tá meio bagunçado assim, tá? Mas, bom, o que que eu quero mostrar para vocês com isso aqui? Eu tenho essa aceleração do motor aqui para chegar na velocidade que eu quero, tá? Eu tenho um pequeno sobressinal, tá? Ele é mínimo aqui, a velocidade não passa muito dessa aqui que eu desejo, tá? E as correntes, ó, elas têm ela não tem cara de senoidal durante a partida, tá? Mas o que importa é que a amplitude dessa corrente, ela é muito pequena em relação à corrente nominal, tá? Aqui é o dobro da corrente nominal. Numa partida direta, a gente tem até 500% ou 600% da corrente nominal durante a partida, tá?
Mas eu posso fazer isso aqui de maneiras diferentes, tá? Essa partida. Tem diferentes estratégias de controle para dar partida com inversor de frequência, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, hein? Bom, então para fechar a aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre controle de velocidade, tá? Quais são as possibilidades que a gente tem para controlar a velocidade de um motor de indução? Bom, a primeira delas é a gente variar a velocidade síncrona, tá? E a velocidade mecânica vai variar, porque ela depende da síncrona. Para variar a velocidade síncrona, a gente tem duas opções: variar a frequência elétrica, tá? O FE, ou variar o número de polos, P, tá? A velocidade síncrona depende dessas duas variáveis. Então, se eu quiser variar a velocidade síncrona, ou eu mexo na frequência, ou eu mexo no número de polos. A segunda opção que eu tenho para variar a velocidade do motor é variar o escorregamento, tá? E aí eu posso utilizar duas técnicas. Ou vou variar a resistência do rotor, tá? Aí tem que ser um motor com rotor bobinado, não pode ser gaiola de esquilo. Ou eu posso variar a tensão terminal do motor, posso alimentar ele com uma tensão diferente da nominal. Bom, variar o escorregamento pode parecer uma boa ideia, tá? Mas eu não consigo trabalhar com um motor com escorregamento maior que 5%, porque senão eu vou mexer na eficiência dele, ele vai se tornar um motor muito pouco eficiente. Isso porque as perdas no cobre do rotor são proporcionais ao escorregamento, vai ser o escorregamento vezes a potência que chega no entreferro. Então, se eu aumentei o escorregamento, eu vou aumentar as perdas no cobre do rotor, tá? Então, é possível controlar a velocidade variando o escorregamento, mas não é viável, tá? Eu posso controlar pela tensão terminal também, tá? Seria o quê? Utilizar um soft start, utilizar um autotransformador. Mas aí, o torque vai acabar variando. Eu não consigo, por exemplo, manter um torque constante e variar a velocidade, tá? Os dois vão variar juntos aí, se eu mexer nessa tensão terminal do motor. Bom, na prática, a gente, para variar a velocidade do motor, controlar a velocidade, a gente tem que mexer na velocidade síncrona dele, tá? E a gente tem duas opções aqui. A primeira delas é mexer no número de polos, tá? É possível? Sim, é possível eu mexer no número de polos. Porém, eu preciso de uma máquina especial. Eu preciso de uma máquina que eu consigo variar o número de polos dela. E é uma variação discreta, tá? Ela pode, por exemplo, ter 2, 4, 6 polos, né? E peguei de exemplo aqui, se eu tiver uma máquina funcionando em 60 Hz, quando tiver dois polos eu vou ter 3.600 RPM, quatro polos 1.800, seis polos 1.200, tá? Então tem essa variação discreta e é uma máquina muito complexa de se construir. É possível, tá? Já foi muito utilizada, mas não é uma construção simples, não. Então é uma máquina muito cara, tá? E dá uma variação discreta. Não tem como fazer um ajuste fino da velocidade. Então qual que foi a opção que sobrou para a gente aqui para controlar a velocidade, que é a mais viável? É variar a frequência elétrica, tá? Que eu estou alimentando o meu motor. E quem que é o equipamento capaz de fazer isso aqui? É o inversor de frequência, né? Eu falei que o inversor de frequência, a gente sintetiza uma tensão com a frequência e com a amplitude que a gente desejar para o nosso motor. Então, hoje em dia, a gente utiliza o quê? O inversor de frequência para controlar a velocidade, tá? No passado, quando não existia inversor de frequência, como é que fazia para controlar a velocidade do motor de indução? Não fazia, utilizava um motor CC, motor de corrente contínua, tá? Mas vai ser nosso próximo assunto lá, vocês vão ver que é muito mais simples controlar a velocidade de um motor de corrente contínua, porém ele tem muitos outros problemas aí que é preferível usar um inversor de frequência hoje em dia, tá? Bom, mas falei já um pouquinho do inversor de frequência ali para falar de partida, tá? Se eu quiser controlar a velocidade do motor, o motor já funcionando lá, já ter dado a partida, eu consigo variar normalmente a velocidade entre 5 e 200% da nominal. Ou seja, consigo diminuir a velocidade dele, né, em relação ao nominal e consigo aumentar também. Porém, eu tenho que tomar alguns cuidados aí na hora de variar a frequência, a velocidade do meu motor a partir da variação de frequência, tá? Que são alguns limites de tensão e conjugado que eu tenho que respeitar. Eu variando a frequência, eu vou alterar os limites de tensão e de conjugado do meu motor, tá? Bom, primeiro para falar do limite de tensão, tá? Falar do limite de tensão, a gente tem que olhar para o fluxo magnético do motor. Por quê?
A tensão que a gente induz no motor, que a gente vai induzir lá no rotor principalmente, ela vai depender de quê? Vai depender do número de espiras, tá? E da variação do fluxo no tempo, tá? Derivada aqui do fluxo magnético no tempo. Bom, se eu isolar o fluxo aqui, né, passar o dt para a esquerda aqui, o n dividindo, integrar dos dois lados, eu consigo descrever o fluxo magnético dessa máquina, tá? E o fluxo vai ser menos 1 sobre n, que é o número de espiras do rotor, vezes essa integral aqui da tensão que eu aplico no estator. E a tensão que eu aplico no estator é uma senoidal, tá? Que eu coloquei aqui, que tem um pico Vm vezes seno de ômega t, o ômega é a frequência dessa tensão em radiano por segundo. Resolvendo essa integral aqui, eu tenho o fluxo que vai depender do pico da tensão, tá? Do valor de pico dessa tensão, da frequência, do número de espiras, e vai ser um cosseno, esse fluxo aqui, com a frequência a mesma frequência da tensão. Mas vejam bem, a gente quer analisar aqui a amplitude desse fluxo. O número de espiras não tem como eu mexer, tá? Isso aí eu construir a máquina, ela vai ter o número de espiras N dela ali, não dá para mexer. O que dá para mexer aqui com o inversor de frequência? No ômega, que é a frequência da tensão que eu vou aplicar, né? O inversor permite a gente aplicar o ômega que a gente quiser, e o Vm também, ele permite a gente aplicar uma tensão com a amplitude que a gente desejar, tá? Bom, se a gente manter a amplitude da tensão fixa e variar a frequência, o que vai acontecer aqui com o fluxo? Se eu diminuir a velocidade, eu vou aumentar o fluxo, tá? Mantendo aqui a tensão constante. Então, na prática, para o fluxo não chegar no valor máximo dele saturar, se a gente diminuiu a frequência, a gente tem que diminuir a tensão também, tá? Por quê? Para manter o fluxo constante. Senão, eu vou chegar na saturação da máquina. E por que é ruim eu chegar na saturação da máquina? Não, pensando aqui em duas regiões separadas, região não saturada e região saturada. Na região não saturada, a corrente de magnetização vai variar junto com o fluxo. Se eu aumentei o fluxo 10%, eu vou precisar de uma corrente de magnetização 10% maior. Que corrente que é essa aqui? É a corrente que vai lá para aquela reatância de magnetização, o Xm do circuito equivalente, tá? Bom, isso aí olhando para o circuito dá para perceber também. Por quê? Porque a reatância, né, o Xm, vai depender da frequência, é o ômega L. Então, se eu diminuir o ômega, eu vou diminuir o Xm também. Então, diminuir o Xm, ele está ali em paralelo, ele vai puxar mais corrente, tá? Então, eu tenho que diminuir a tensão para isso não acontecer. Se o motor estiver na região saturada, isso aí é mais perigoso ainda, tá? Porque essa relação entre o fluxo e a corrente de magnetização, ela não é linear, tá? Se eu aumentar o fluxo em 10%, a corrente vai aumentar bem mais que 10%, porque eu não estou mais na região linear na curva. Isso é muito perigoso para o motor, tá? Se eu tentar demandar uma corrente maior aí, ele vai acabar queimando. Então, diminuir o ômega, tem que diminuir o Vm também. Diminuir a frequência, tem que diminuir a tensão. Senão, vou acabar queimando meu motor, tá? Bom, com isso, ó, é a primeira condição que eu falei, da tensão. Tem que prestar atenção na tensão que eu estou aplicando quando eu vou variar a frequência. O inversor de frequência normalmente faz isso automaticamente, tá? Mas a gente tem que saber aí se for pegar algo mais arcaico, tiver que programar ele lá com CLP, que aí você vai ter que programar do zero, tá? Mas enfim, essa é a primeira condição que a gente tem que prestar atenção, que é a tensão, tá? Bom, e se eu diminuir essa tensão de maneira proporcional à frequência, sempre de maneira linear, né? Essa diminuição da tensão com a frequência, eu vou ter várias curvas características de torque e velocidade, sempre que eu variar a velocidade nominal, tá? Ou melhor, velocidade síncrona, tá? Se a velocidade síncrona for igual à nominal, eu tenho essa curva que está em vermelho, é a curva original do meu motor, né? Se eu aplicasse a tensão nominal nele. Se eu diminuir a velocidade, eu tenho essas curvas aqui na esquerda, tá? E se eu aumentar a velocidade, eu tenho essas curvas aqui na direita. Eu vou mudar a característica de torque e velocidade do meu motor por conta disso, tá? Bom, além da tensão, a gente tem que prestar atenção no conjugado máximo desse motor, tá? E vocês vão entender por que agora a partir dessa equação aqui. A potência que eu entrego para o motor
é raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o fator de potência, tá? E se eu desconsiderar as perdas internas ali, eu posso falar que é igual a potência que eu estou induzindo lá no rotor, tá? Vai ser o torque induzido vezes a velocidade mecânica. Bom, o que que acontece aqui? Se eu estou diminuindo, né, a frequência e diminuindo a velocidade, a tensão, né, para controlar o fluxo ali, deixar o fluxo constante, eu posso deixar a potência máxima do motor constante também? Não posso, tá? Se eu diminuir a tensão, diminuir a velocidade, eu tenho que diminuir a potência máxima do meu motor. Eu não posso tentar entregar a potência máxima numa velocidade menor. Por quê? Se eu, se eu mantiver o P constante e diminuir a tensão, o VL, o que que eu vou ter que fazer para manter o P constante? Eu vou ter que aumentar o IL, vou ter que aumentar a corrente de linha, tá? Se eu aumentar a corrente, eu vou sobreaquecer o meu motor. Não quero isso, tá? Então, tem que diminuir a tensão, eu vou manter constante a minha corrente máxima, essa aí eu posso manter constante, que eu sei que eu não vou sobreaquecer o motor, e a potência máxima dele vai acabar caindo um pouquinho. Isso aqui, ó, olhando para a curva, o pico vai cair um pouco, tá? O potência máxima, que é esse pico da curva, ou melhor, que é o torque máximo, né? Mas a potência máxima é próxima também do pico dessa curva, vai acabar caindo um pouquinho. Se eu tentar manter esse pico ali constante, a corrente vai subir, eu vou queimar o meu motor. Olhando para a direita da igualdade, eu diminuir a velocidade. Se eu quiser manter a potência constante, eu teria que aumentar o torque, tá? Eu não vou aumentar o torque, eu vou manter o torque máximo constante ou vou diminuir ele também, tá? Por quê? Senão eu vou acabar sobreaquecendo o motor, vai demandar uma corrente maior, e se eu tentar aplicar o mesmo torque com uma velocidade menor, eu posso sobrecarregar o eixo mecânico também. Então, eu tenho que limitar o torque induzido aí no meu motor, tá? No mínimo a um valor constante ou diminuir ele também quando eu diminuo a velocidade. Quando eu aumento a velocidade, tá, para cima do nominal, aí com certeza eu tenho que diminuir o meu torque máximo, tá? Senão, aí eu vou acabar queimando meu motor, porque a potência vai exceder a máxima que ele aguenta, tá? Bom, e para dar a partida, ou melhor, para controlar a velocidade no motor, em relação à velocidade zero aqui, a partida até chegar na velocidade nominal, eu posso ter diferentes características aqui de frequência e tensão, tá? Ou melhor, de frequência e velocidade, né? Falei errado. Bom, a primeira aqui, que seria a de uso geral, né? A característica standard, eu tenho uma variação linear, tá? Entre a frequência e a tensão nominal aqui nessa curva da esquerda, tá? Vou aumentando a frequência, vou aumentando a tensão de maneira diretamente proporcional, de maneira linear, tá? Bom, se eu chegar aqui, ó, na frequência nominal, velocidade, frequência nominal, tensão nominal, beleza, esse aqui é o ponto de operação nominal do motor. Se eu diminuir a frequência, diminuir a velocidade, eu tenho que diminuir a tensão de maneira linear. Agora, se eu aumentar a frequência, eu não preciso aumentar a tensão, não, tá? Eu tenho que manter a tensão igual, porque senão também eu posso romper o isolamento do meu motor. Então, aumentei a frequência, posso aumentar a velocidade do motor, mas aí eu mantenho tensão constante, eu não vou continuar aumentando ela não, tá? E eu tenho essas características aqui de conjugado velocidade, tá? Só para velocidades menores, né, do que a nominal, que seria 1800, mas são essas características aí, tá? Aqui eu peguei de um motor de 4 polos 60 Hz. Bom, eu tenho outras estratégias também, tá? Eu tenho essa estratégia aqui, se eu quiser ter um conjugado elevado de partida, a relação entre a tensão nominal e a frequência, ou melhor, entre a tensão de alimentação e a frequência de alimentação não precisa ser linear. Ela precisa ser linear aqui, ó, perto da região nominal de operação. Mas lá na partida não tem problema eu usar uma tensão nominal maior. Eu posso ter um fluxo maior durante a partida, tá? Não tem problema nenhum aqui. É só quando eu for subindo aqui na curva que isso aí começa a ser crítico. Então, dessa forma, eu tenho um conjugado nominal na partida se eu aplicar essa tensão um pouquinho maior, né, do que zero lá na partida. E eu fico com essas curvas aqui, com um conjugado de partida bem alto, tá? E bem parecido
independente aqui da velocidade síncrona do motor. Bom, e o último aqui seria o conjugado de ventilador, tá? Conjugado de ventilador é o nome que a gente dá para característica de carga leve, tá? Quando a gente tem carga leve, a gente pode ter um conjugado de partida igual ou menor que o nominal, porque a inércia da carga é muito pequena, igual de um ventilador, ele quase que não tem inércia, né? O ventilador é um motor girando a vazio praticamente. A hélice é uma carga muito leve. Então, eu posso ter essa característica aqui, essa barriga aqui bem diferente da característica linear, que não tem problema nenhum, tá? Mas eu seto essa característica lá no inversor de frequência, tá? Qual característica de relação velocidade, tensão, de frequência e tensão que eu quero, de acordo com a carga que eu vou alimentar, tá? E aí eu só vou variar a velocidade, automaticamente o inversor de frequência vai variar a tensão para mim, de acordo com a característica que eu setei. Ele já vem programado aqui com essa linear, tá? No standard, mas, por exemplo, se eu estou alimentando uma carga com uma inércia muito grande, eu coloco lá uma característica diferente aqui de tensão-frequência, tá? Bom, então, gente, é isso aí, tá? Não vou falar muito sobre controle de velocidade, tá? Isso aqui é um assunto que daria uma disciplina só para isso, tá? Muitos cursos aí tem a disciplina acionamento de máquinas que fala só sobre essa parte, tá? Não sei se vocês têm essa matéria aí, talvez como opcional, não sei, tá? Eu não conheço muito bem o PPC do curso para falar assim. Mas enfim, só para fechar aqui, eu coloquei aqui o inversor de frequência da VEG, de bem novo, né, o bem moderno, né? Coloquei alguns parâmetros aqui que é possível a gente setar no inversor de frequência, tá? Bom, o primeiro deles é referência de velocidade, né? A referência de velocidade seria velocidade nominal, né? Uma referência para o inversor saber qual que é a velocidade síncrona, melhor dizendo, não nominal do motor. Velocidade do motor, né? Velocidade que de fato a gente quer no motor. Por quê? Já que ele é um motor de indução, é, se eu colocar a velocidade síncrona dele 1.800 RPM, ele vai estar um pouquinho abaixo por causa do escorregamento, tá? Mas com inversor de frequência a gente pode colocar a velocidade dele 1.800 RPM, né? Se for de 4 polos, e a velocidade síncrona vai ficar um pouquinho acima. Então, isso aí é um ajuste muito bom do inversor de frequência. A gente pode é, monitorar a corrente do motor, tá? E setar um valor máximo para ela, mas aí seria outro parâmetro aqui. Mas a gente pode monitorar ela e setar lá para o inversor não deixar passar dessa corrente máxima, tá? Se a gente quiser setar ao invés da velocidade a frequência, a gente pode também, tá? Tensão de saída do inversor de frequência, a gente pode deixar aquela variação que eu falei de acordo com a curva, ou a gente setar uma tensão fixa, tá? Não tem problema nenhum. Conjugado, a gente pode controlar o conjugado também. O inversor permite a gente controlar isso aí. Potência de saída, se a gente quiser determinar qual que é a potência e não qual que é a velocidade ou qual que é o conjugado exato, a gente entrega uma potência constante para a carga, tá? Ele é muito versátil, o inversor de frequência nesse sentido aqui, de qual grandeza a gente quer controlar no motor. Bom, e os outros parâmetros aqui são para partida, né? Tempo de aceleração, tempo de desaceleração seria para parada, não para partida, tá? Velocidade mínima e máxima, né? Normalmente a gente começa com a velocidade referente a 3 Hz e depois chega em 60, ou na velocidade que a gente quiser, tá? Tensão de saída máxima intermediária seria para durante a partida a gente começar com uma tensão bem pequena, passando por essa intermediária e chegar na máxima, tá? É uma coisa que dá para setar também. Tensão de saída em 3 Hz, né? O 3 Hz sempre é o mínimo de frequência, a gente pode setar essa tensão mínima. Bom, aqui não chama tensão de saída mínima porque o mínimo seria zero, né? Então, assim, o mínimo aqui é um pouquinho maior que zero para o 3 Hz. Bom, setando essas três aqui, a gente consegue definir aquela curva, tá? É, mas a gente tem como setar a curva que a gente quer e ele dá o valor para essas três grandezas aqui de acordo com a característica, frequência, tensão que a gente quiser, tá? Mas dá para setar separado também. Bom, e tem um monte de outros parâmetros aí, tá? Eu coloquei alguns só. Isso aqui, vocês estão vendo aqui que o último aqui é o 300, tá? Mas deve ter uns 400 parâmetros lá para setar no inversor de frequência.
Bom, é muito complicado ficar mexendo nele na telinha, tá? Às vezes você tem que ficar buscando lá o parâmetro que você quer e a gente tem só alguns botões aqui, tem que ir mexendo aqui nesse display. O mais comum mesmo na indústria é o quê? É comunicar isso aqui com CLP, tá? Um controlador lógico programável, que aí é mais fácil de comunicar, né? E falar para o inversor de frequência o que você quer que ele faça. Comunicando ele com CLP, tem uma outra grande vantagem, que é o quê? Você inserir um inversor de frequência num sistema de controle maior, tá? Às vezes o motor, ele tá tocando uma esteira ali, que você tem que aumentar ou diminuir a velocidade da esteira de acordo com a produção, né? Com o volume da produção. E aquele motor, aquele inversor de frequência, é só um pedacinho de um sistema industrial, um sistema de controle maior, tá? Então, essa comunicação com o computador, essa comunicação com o CLP, ela é muito útil nesse sentido, da gente inserir esse equipamento num sistema maior. E ele é uma ferramenta muito útil em sistema automatizado, certo? Bom, pessoal, então, acho que é isso aí. Alguma dúvida? Agora que eu vi que a qualidade aqui estava ruim. Ah, deixa eu Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar, hein, gente. Ô, gente, passei 5 minutos aqui agora que eu vim. Desculpa ter passado 5 minutos. Eu tava com 10:50 na cabeça. Bom, pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou relembrar aqui. Passei a prova lá no SIGA, uma semana para entregar. O trabalho simulação no CAD Simu, de alguns métodos de partida. Vocês vão me apresentar simulações lá no dia 7 de fevereiro, tá? Qualquer dúvida em relação à prova, em relação ao trabalho, se não conseguir abrir o CAD Simu, é só falar comigo, tá? No Teams, e-mail. Tô lá no Cefet quinta-feira também. Se alguém, eu não sei se está podendo entrar lá por causa de surto de Covid, mas tô lá também quinta-feira, tá? Qualquer dúvida eu ajudo vocês aí, beleza? Então, boa semana para todo mundo e bom dia. Até quarta-feira. Valeu, André. Até quarta. Até quarta, André. Valeu. Valeu.